O ano de 2024 será lembrado por muitos eventos marcantes. O colapso do governo de Bashar al-Assad na Síria, a vitória de Trump na eleição presidencial nos Estados Unidos, o enfraquecimento total, ideológico e econômico do jardim europeu e etc. Mas um fato que tem sido de grande importância é a mudança dos papéis na geopolítica entre a Armênia e a Geórgia. Não faz muito tempo que a Geórgia era vista como uma cabeça de ponte ocidental em um ponto sensível da Rússia, a região do Cáucaso. Como um país que desconsiderou todas as circunstâncias geográficas e geopolíticas, a Geórgia, principalmente no início dos anos 2000, decidiu escolher o Ocidente em desfavor da Rússia, que é próxima e muito necessária em todos os aspectos, por um lado, e o Ocidente distante, por outro. Só que tal escolha fez a Geórgia perder território, dinheiro, mercados, respeito e foi enchida de ONGs ocidentais, mas ainda assim continuou por certo tempo escolhendo o Ocidente. E essa escolha foi polida pelas consequências do conflito armado de agosto de 2008, que os georgianos não conseguem esquecer. Por sua vez, a Armênia foi considerada um modelo de pragmatismo. O país cuja existência dependeria da Rússia sempre se manteve fiel a Moscou. É claro que houve alguns desentendimentos e ressentimentos, mas a sociedade armênia teve a sensação, por muitos anos, que deveria confiar em uma boa relação com Moscou. Do contrário, seu país seria engolido pelos turcos ou pelo Azerbaijão. No entanto, a Geórgia terminou 2024 como um país que está revendo suas relações com o Ocidente e se aproximando da Rússia, embora o país não está se separando não inteiramente por sua própria vontade. A verdade é que a Europa exigiu deste país, aparentemente pró-ocidental, que abrisse uma segunda frente contra a Rússia no Cáucaso, ou seja, que ajudasse a Ucrânia aliviando a sua situação com a Rússia ao abrir uma nova frente contra Moscou na região caucasiana, que aceitasse símbolos de fé pseudo-liberal na forma de propagação LGBT e que permitisse atividades sem controle de ONGs ocidentais na Geórgia. Tbilisi se recusou a fazer tudo isso e recebeu uma punição severa na forma de sanções, privação de financiamento e tentativas de organizar uma Maidan georgiana após os resultados das últimas eleições parlamentares. A oposição radical primeiro perdeu as eleições, depois perdeu as ruas. Vocês sabem que há 4 partidos com forte apoio externo. Há mais de 10 ONGs muito ricas, e todos eles juntos, 4 partidos e 10 ONGs, não conseguem reunir mais de 2.000 pessoas nos comícios nos últimos dias. A Maidan Nacional fracassou. E nesse contexto, quero mais uma vez propor a todas as pessoas sinceras que ainda têm o desejo de protestar, que se reúnam em qualquer formato. Estou pessoalmente pronto para me reunir com qualquer pessoa em qualquer formato, seja em uma discussão pública ou não. Me ofereço para organizar uma discussão sobre qualquer assunto, inclusive sobre o futuro europeu de nosso país. E é muito bom para o nosso país que na Geórgia a Maidan falhou e nunca ocorrerá. No final, a Maidan fracassou, em grande parte porque a população da Geórgia não apoiou. Os manifestantes não conseguiram reunir uma massa crítica de pessoas na capital Tbilisi que fosse a favor de uma guerra suicida com a Rússia. Os líderes georgianos, por sua vez, não procuraram uma resposta em seus bolsos. Eles acusaram diretamente as atuais autoridades da União Europeia de tentarem um golpe de Estado e suspenderem as negociações de adesão à União Europeia por vários anos, com o argumento de que Bruxelas estava usando estas negociações para interferir em assuntos internos. Obviamente que as falhas do Ocidente de ucranizar a Geórgia não agradaram nem europeus nem a norte-americanos, que logo introduziram sanções ou classificaram as ações do governo contra os manifestantes como atos de repressão. E sobre a Geórgia, é claro que todos os acontecimentos que estamos vendo agora na Geórgia não estão indo na direção certa em que os países candidatos à União Europeia deveriam estar. Portanto, discutiremos quais são as consequências para o governo da Geórgia ao usar a repressão contra a oposição e todas as ferramentas que estão sendo usadas no país.
repressions on the opposition and all the tools that they are using there. Mas isso não significa que o primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, tenha anunciado publicamente uma virada do oeste para o norte. Não. Ele apenas deixou claro que estabilizará as relações com Moscou durante seu novo mandato, ou seja, ele defende que seu país deve ter boas relações com o país vizinho. Nada além disso. Em direção oposta, a Armênia decidiu tomar uma guinada visando o Ocidente. O país já estabeleceu relações político-militares com os países ocidentais e com a OTAN. Além disso, o país dá sinais, ou melhor dizendo, dá passos, que podem o retirar da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, conhecida pela sigla OTSC, uma estrutura formada por ex-repúblicas soviéticas de caráter defensivo. O próximo possível passo é a retirada de outras estruturas de integração com a Rússia e a transformação na cabeça de ponte caucasiana que os Estados Unidos tanto desejam: anti-russa, anti-iraniana e anti-turca. Em outras palavras, o que a Armênia pode se tornar ao se aproximar do Ocidente é uma ferramenta contra o Irã, a Turquia, o Azerbaijão e a Rússia, todos estes países que ficam em suas cercanias. A Armênia seria um local ideal, na lógica da OTAN, para criar um ponto de tensão contra tantos países que possuem relações um pouco amargas com os europeus e norte-americanos. Muitos, é claro, culpam o primeiro-ministro Nikol Pashinyan, que tem seguido esse curso desde que chegou ao poder em 2018 sem esconder. No entanto, é muito mais complicado do que isso. Uma parte significativa da culpa também recai sobre a população armênia, que está observando passivamente a política suicida do primeiro-ministro. As tentativas da oposição de organizar comícios anti-Pashinyan em 2024 não tiveram êxito devido à apatia geral que tomou conta da sociedade e das elites do país. E agora, quando em condições de ameaças militares diretas de Baku, que exige a desmilitarização de fato da Armênia, Pashinyan priva o país de sua única proteção em face da OTSC. Não há manifestações em massa no país. Mas por que essa diferença? Alguns, é claro, explicarão isso pelo choque da derrota e pela busca de culpados externos desde o último conflito em Nagorno-Karabakh com o Azerbaijão em 2020, que eventualmente resultou em tomada de controle total da região por parte do Azerbaijão em 2023 e a queda da autoproclamada República de Nagorno-Karabakh. Os georgianos passaram por esse período depois de 2008 e a maioria deles chegou à ideia de que o então seu presidente Mikhail Saakashvili é o culpado pelo início da guerra. Eles têm que aceitar os resultados dessa guerra na forma de perda de territórios. Para a população armênia, a perda de Nagorno-Karabakh aconteceu muito recentemente. E as autoridades do país, que são em grande parte culpadas por essa perda, conseguiram redirecionar a raiva da população para Moscou, que não veio, que não ajudou e que traiu. Na Armênia, não se fala sobre o fato de que os territórios pelos quais se lutava, o próprio Pashinyan já reconhecia como sendo do Azerbaijão. Da mesma forma, muitos jovens armênios não mostraram nenhum interesse em lutar contra o Azerbaijão pelo território. Só que era necessário culpar alguém. E isso também significa que é necessário procurar outros defensores e aliados. A França e os Estados Unidos fazem regularmente declarações de denúncia contra Baku, mas não estão prontos para ajudar os armênios na prática. Entretanto, apesar de toda a correção da versão de choque, há outro motivo. Pessoas que valorizam a soberania nacional estão no poder na Geórgia. A população do país também aprendeu a apreciar essa soberania durante todos os anos de experimentos liberais, especialmente depois que as empresas georgianas retornaram ao mercado russo e receberam pelo menos algum incentivo para o desenvolvimento. Mas não é assim na Armênia. A liderança representada pelo primeiro-ministro Pashinyan inicialmente se recusou a defender os interesses nacionais armênios, e a população não está predisposta a essa defesa. Aparentemente, os cidadãos acreditam sinceramente que se a experiência de Pashinyan fracassar, eles podem procurar seus parentes na Rússia, na França, nos Estados Unidos ou em outros países com uma forte diáspora armênia. Essa é uma grande mudança de consciência. Moscou não consegue explicar nada para a população armênia e, ao que parece, não quer mais. Ela está cansada.
Em 2025, o Kremlin parece que dará atenção especial à Geórgia e às suas personalidades conscientes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no Gazeta do Mundo. Até mais, pessoal.